O outro menino de 8 anos também estava presente. E é certo que o delegado sabe que a história não pode ser bem essa e que se a mamãe realmente atirou, a mamãe tem que responder também pelo crime. Afinal de contas, 3 pessoas foram assassinadas. Morre tanta gente, a gente de repente pode dizer, mas só 3 pessoas, e daí, né? Só que vamos por partes, como diria o esquartejador. Vamos por partes, que é bom. De vez em quando a gente tem que olhar tintim por tintim, né? Fatia por fatia, para poder realmente entender o que está acontecendo. Porque senão a gente faz uma miscelânea e fica tudo dito pelo não dito e os bandidos continuam na rua se achando, né? Porque esse povo aí se acha acima do bem e do mal. Eles são homens de bem. Eu não sei se você já viu, quando li agora pela manhã, eu fui correndo para assistir. Também não sei agora, vou só confirmar aqui se eu postei no Facebook ou não. Mas tem uma propaganda do Itaú convencendo que as aplicações no Itaú não pegam vírus. São imunes a pegar vírus. Você sabe o que é? Você tem noção do que significa uma instituição financeira do calibre do Itaú, que não é nenhuma Kombi, né? Nenhum Fusca no meio dos grandes bancos? Fazer esse tipo de brincadeira com uma dor que está causando um constrangimento em dezenas, milhares, em muitos países, inclusive, dezenas, milhares de pessoas, que é o tal do coronavírus. Aí alguém me perguntou aqui, né, hoje, bem cedo, Bea, tu acha que vai acontecer realmente uma pandemia? Euzinha, assim, ó, euzinha aqui sozinha e tal, dentro da minha cabecinha? Não. Isso é uma arma, não exatamente o vírus. A propaganda do vírus é uma arma. Tem gente que está enricando com a propaganda do vírus, porque o dólar está subindo, ações estão caindo. O mercado está assim exatamente como o diabo gosta. Oscilando. E quando está oscilando, quem conhece o tal do mercado, sabe muito bem a hora de cobrar, a hora de comprar e a hora de vender. E muita gente se dá bem, mas mega bem quando isso acontece. Então, eu não acho que vai acontecer. Quer saber de uma pandemia? É a pandemia da fome. Quer saber de uma pandemia? É a pandemia dos hospitais que não atendem as pessoas porque não tem pessoal, não tem leito, não tem, sabe? E as pessoas morrem, só que daí elas morrem em casa lá, né? Acabou de tomar um pouquinho de algum tipo de remédio para tirar a dor, né? Morreu em casa, pronto, aí vem um por um lá, morreu, tá? A maior pandemia que nós temos no mundo é a indiferença. A maior pandemia de qualquer uma, supera todas as outras e algumas outras que vierem fora do planeta, é a cupidez e a vontade de lucrar de algumas pessoas desse planeta. Porque quando eu vi essa propaganda do Itaú, me deu um nojo. Não assim, ai meu Deus, como eu estou com nojo desse Antônio Huck aí, não é Antônio Huck, é Luciano Huck, né? Que está fazendo a propaganda, que quer ser presidente do Brasil. Não me deu um nojo dele. Ele é um guri bonito, é um guri bem limpinho, é um branco bonito. Eu não sei se ele tem olhos azuis, amarelos, vermelhos, não sei. Nunca prestei atenção na cor dos olhos do Luciano Huck. Mas ele é um cara branco, rico, bem-sucedido. Ele não é uma pessoa assim que a gente sinta nojo dele. Mas a fala deles é assim, ó, é como se eles fossem vampiros, compreende? Eles vivem da nossa miséria, eles vivem da nossa tragédia. E nós vamos aceitando isso, a gente vai, inclusive, reprisando isso na cabeça da gente. Como nós somos azarados, como nós somos... Deus nos abandonou, quem tem muito ganha mais, e quem tem menos ganha menos, e ainda perde o que tem, mas que Deus é esse e tal.
Sabe, a gente vai se fazendo, nós vamos ficando exatamente no papel da vítima que esses vampiros miseráveis do mundo umbralino precisam que nós fiquemos. É triste dizer isso, claro, né? O ideal seria não falar sobre o assunto dessa maneira, mas vamos ficar atentos, né? O coronavírus está por aí, deu espaço para a China silenciar Hong Kong. Sim, porque Hong Kong, assim, é exemplo de outros setores na China, e daí quando a gente fala China, nós não falamos assim, tem 1,5 milhão de habitantes, como é o caso de Porto Alegre, né? 1.800.000. Não, nós estamos falando de 12 milhões cada cidadezinha. Um bairro na China tem 3 milhões de habitantes. Então, o governo chinês está podendo, inclusive, calar agora e botar todo mundo dentro de casa em Hong Kong. Já estão lá, inclusive, domingo de noite, ninguém ficou sabendo, né? Agora há pouco que eu fiquei sabendo. Domingo de noite, o pessoal que está na luta lá pela democracia em Hong Kong, eles atiraram coquetéis Molotov contra um prédio onde eles estão confinando as pessoas que têm sintomas do chamado coronavírus. Na cidade lá de Wuhan, onde teria começado, né, os primeiros sintomas, o primeiro caso, a cidade está em estado de sítio, e é como disse uma brasileira, é como se estivesse numa prisão domiciliar. Nos bairros onde ainda tem comércio, as pessoas estão se batendo, se matando para conseguir alimentação e água, porque, é claro, eles não podem, em determinado horário, todo mundo tem que estar dentro de casa. Não pode circular, não pode sair, e isso é uma maravilha para manter uma sociedade sob controle. Na minha avaliação, obviamente, né? O caso daquele pessoal lá das Filipinas, aquela família de brasileiros que estava com sintomas, estava inclusive está hospitalizada, porque poderia estar com o coronavírus, que o Bozo já disse que dane-se, e é tão doido o negócio que o presidente do país desconsidera os seus cidadãos, ao contrário de toda a história conhecida e contada em prosa e verso de grandes senhores, né, de grandes homens, inclusive selvagens, onde eles têm um cuidado muito grande com o seu povo. É o meu povo, então nós vamos lá buscá-lo, ele é o nosso povo, é o nosso cidadão. Aqui não, né? Agora tu é cidadão, ou volta algemado lá dos Estados Unidos, tratado como bandido mesmo da pior espécie, como está acontecendo com alguns brasileiros que já estão, tem mais uma turma lá pronta para voltar algemado para cá. O Bolsonaro aplaude. Agora o Bolsonaro, que não é nem um caso de porque foi lá e entrou sem ser convidado, né? Furou o bloqueio, entrou e tal para invadir um país. Não, são pessoas que estavam viajando e que pegaram, de repente, uma gripe, e daí parece que a gripe poderia ser, só que agora há pouco, coisa de 3 horas atrás, 4 horas atrás, saiu o resultado dos exames dessa família que está nas Filipinas, desculpe, e eles não têm o coronavírus, que eles têm uma gripe forte, uma gripe poderosa, né? E aí eu peguei um material aqui que eu achei interessante para a gente poder, ao mesmo tempo em que invalida mais essa vez, né? Porque é sempre assim que acontece, eu já passei por várias dessas supostas endemias, pandemias e epidemias que vai dar no mundo todo e tal, e que não dá, graças a Deus, né? É só propaganda. Mas é bom saber, né? Do que se trata. E a BBC de Londres, ela está fazendo um serviço de especificar exatamente o que vem a ser o coronavírus. Vamos ouvi-los. Preocupa o mundo. Se você acompanha o noticiário, já ouviu falar do coronavírus, que apareceu recentemente na China.
Meu nome é Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é esse coronavírus, quais são seus sintomas e, é claro, os riscos apontados pelos médicos. Começando então pelo básico. O que é o vírus? Ele foi batizado com o código 2019 NCOV. Normalmente, os vírus ganham esse tipo de nome no início e depois passam a ser conhecido pelas pessoas por um apelido mais popular, tipo gripe suína ou gripe aviária. Esse novo vírus causa febre alta, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar. Ou seja, nada muito diferente de uma gripe forte. Essa infecção pode causar desde um resfriado comum até mesmo a morte. Amostras coletadas de pacientes indicam que a doença é causada por um coronavírus. Ele forma uma ampla família de vírus, mas antes só 6 deles infectavam humanos, agora são 7. Grande parte do temor atual, aliás, vem de outro coronavírus, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS. Ela surgiu em 2002 e matou quase 10% das mais de 8 mil pessoas que foram infectadas. Mas especialistas afirmam que o mundo hoje está muito mais bem preparado para enfrentar esse tipo de doença. Segundo eles, o novo coronavírus não é tão agressivo quanto aquele de 2002, pelo menos por enquanto. Tanto pelo que cientistas sabem até agora sobre o vírus, quanto pela possibilidade de mutações que esse vírus pode sofrer no futuro. Para Jonathan Ball, que é um virologista da Universidade de Nottingham, qualquer vírus que chegue aos humanos pela primeira vez deve ser motivo de preocupação. Afinal, ele superou uma grande barreira. Segundo ele, uma vez dentro de uma célula humana e se replicando, o vírus pode passar a sofrer diversas mutações. Isso facilita sua disseminação e faz com que ele fique até mais perigoso, por exemplo. Mas de onde surgiu esse vírus? Primeiro, a gente tem que saber que novos vírus são descobertos a todo momento. Parte deles vive em outras espécies e geralmente ficam ali despercebidos até passarem a infectar humanos e assim a chamar a atenção. A SARS, por exemplo, partiu de um animal selvagem conhecido como civeta, que é um parente do guaxinim e é uma iguaria na China. Já a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida pela sigla MERS, geralmente pula de dromedários para humanos. Identificar qual é o animal ligado à origem do surto facilita muito o combate à doença. Os casos atuais têm sido associados ao mercado de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes na China. Ali são vendidas mais de 100 espécies de animais vivos. A baleia beluga, morta, é vendida ali também. E é um dos mamíferos aquáticos que podem portar um coronavírus. Mas especialistas dizem que o mais provável é o surto estar ligado a outros animais, como galinhas, morcegos, cobras ou coelhos. Qual é o risco de essa doença se espalhar? No começo do surto, em dezembro passado, estimava-se que as dezenas de casos estivessem restritos à cidade, mas os casos agora passaram a centenas e não estão mais restritos ao continente asiático. Além disso, acreditava-se que todos os casos registrados até então haviam sido contraídos de animais, ou seja, a doença não passava de uma pessoa para outra. Mas tudo mudou em janeiro, quando profissionais de saúde tiveram contato com pacientes infectados e também ficaram doentes. A China e o resto do mundo estão bastante preocupados com o Ano Novo Chinês. É um período no fim de janeiro quando centenas de milhões de pessoas viajam por todo o país e também para o exterior. Mas afinal, o que as autoridades estão fazendo? Países como os Estados Unidos, Singapura e Reino Unido passaram a adotar em aeroportos aqueles scanners capazes de medir a temperatura dos passageiros. No Brasil, o Ministério da Saúde pediu à Anvisa para orientar passageiros em portos e aeroportos sobre medidas de precaução em viagem ao exterior. Em Wuhan, que é um hub de transportes da China, as autoridades também adotaram esses scanners de temperatura em estações e aeroportos. Pessoas com sinais de febre têm sido registradas, recebido máscaras e encaminhadas a hospitais e clínicas. O problema é que a febre não aparece imediatamente após a infecção. Estima-se que o período de incubação da doença, da exposição do vírus até o aparecimento dos sintomas, gira em torno de 2 semanas. E para resolver isso, vai ser preciso criar algum protocolo que recomende aos viajantes de áreas afetadas que avisem se vierem a ter algum sintoma de gripe. Autoridades chinesas também têm recomendado à população que não viaje para Wuhan ou mesmo deixe a cidade. Eles pedem que se evite aglomerações ali, onde vivem 11 milhões de pessoas. A título de comparação, o município mais populoso do Brasil, São Paulo, tem cerca de 12 milhões de habitantes. Com o avanço do surto, Wuhan começou a se parecer muito com uma cidade em quarentena. O governo central decidiu adotar medidas como interromper todo o transporte da cidade e impedir saídas sem motivos especiais. Agora, imagina como seria fechar São Paulo na semana anterior ao Natal. O que dizem os especialistas? Pessoas infectadas têm sido submetidas a tratamentos em isolamento para reduzir o risco de alastramento da doença. Com o surgimento de epidemias como essa, é comum ver diversas pessoas na rua usando máscaras cirúrgicas. Mas especialistas contestam a eficácia delas e afirmam que a higiene das mãos, por exemplo, é uma maneira muito mais eficaz de evitar contrair uma doença como essa. Recomenda-se também cobrir a boca ao espirrar e tossir, manter um estilo de vida saudável e evitar tocar a boca, nariz e olhos sempre que possível. Espero que o vídeo tenha sido útil.
O último é ótimo. O último pra mim, né? Pessoa se entregando, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Esse foi o meu primeiro. Obrigado. Até a próxima. Agora sim!